CPMI que investiga os atos de 8 de janeiro. O hacker Walter Delgatti Neto, que é o convocado de hoje, já está, nesse momento, sentado ao lado do advogado dele e o deputado Arthur Maia começa os trabalhos, começa a sessão. Vou lembrar que o hacker tem um amparo de uma decisão do Supremo. O ministro Luiz Edson Fachin concedeu uma liminar, ele só responderá às perguntas que ele acredita que não o incriminem. E o advogado está ao lado dele e deve orientá-lo durante essa sessão. Acompanhe. Ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei 1579 de 1952 estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Passo a palavra ao depoente pelo prazo de 15 minutos. É aquela apresentação de praxe, 15 minutos para o depoente. Acompanhe. Meu nome é Walter Delgatti Neto. Fica calmo, fica calmo. Tem ninguém aqui. Tá, meu nome é Walter Delgatti Neto. Eu estou aqui hoje na qualidade de testemunha. Sobre a minha vida, eu tive uma infância sozinho. Eu fui abandonado pelos pais, as mães, pelo pai e pela mãe, né? Não, no caso. Eu cresci em escola pública, eu não tive ensino médio. Eu comecei depois na faculdade de Direito. E nessa faculdade, um professor da faculdade era um promotor de justiça da minha cidade. E ele realizou uma busca em minha residência. E nessa busca foram encontrados os medicamentos que eu tomo, que é de ansiedade. Eu tenho TAG, que é ansiedade generalizado, e o TDAH, que faz eu falar rápido e perder o foco. Nisso, houve uma prisão minha por tráfico de drogas com esses medicamentos. Uma prisão totalmente legal. Eu não tive audiência de custódia e como o promotor era o professor, ele me buscou em sala de aula, a viatura da polícia. Nisso, eu fiquei 6 meses preso por tráfico de drogas, num presídio com traficantes e assassinos. Sendo que eu nunca usei droga na minha vida, eu não bebo. E fiquei preso como traficante. E saindo de lá, eu perdi a amizade, eu perdi namorado, eu perdi tudo. Porque eles me viam como traficante em uma cidade pequena. E eu expliquei, não, eu fui inocentado, porque o médico que me prescreveu o medicamento, ele foi até a audiência e falou, não, realmente, eu prescrevi. E o medicamento, ele nem estava na portaria da Anvisa como droga. Então foi uma prisão totalmente legal. Que foi o promotor Marcel Zanin Bombarda. Ele que foi o pivô de tudo isso. Nisso, na audiência que eu tive, eu verifiquei que o promotor estava mexendo no Telegram, no celular dele. E pensei, a única forma de provar aos amigos, à namorada, a todos que realmente era inocente, é acessando o Telegram dele. Isso foi em 2017. Eu fiquei por volta de 2 anos tentando esse acesso ao Telegram. Assim que eu consegui, eu encontrei mensagens comprometedoras do promotor e peguei também a agenda dele. E nisso eu continuei acessando o Telegram até chegar na Lava Jato. E quando eu vi as conversas da Lava Jato, eu vi que havia uma perseguição com o presidente Lula. E pensei, o mesmo que acontece comigo aqui, acontece com ele. E de forma livre, espontânea, eu dei publicidade às conversas na época, que foi a Vaza Jato. Só um segundo. Ressaltando que eu não recebi nada em troca por isso. E houve uma investigação, que é a Operação Spoofing, que comprovou que realmente não havia um mandante, que eu não recebi nada por isso. Quebraram o sigilo bancário, quebraram tudo. A investigação, ela chegou ao ponto de grampear a cela em que eu estava. Porque, passados 6 meses de investigação e eu preso preventivamente, eles ofereciam a delação premiada. E como eu não ia culpar um inocente, eu não fiz. E grampearam a cela, tudo. E depois essa investigação acabou e virou a ação penal. E eu fiquei 4 anos, até a presente data, sem poder acessar a internet. E sem acessar a internet, com 2 filhas, sem emprego, eu estava em Araraquara, saindo da prisão. Porque eu trabalho com TI, eu não terminei ainda a faculdade de Direito,
Então, eu precisava de internet para poder trabalhar. E nisso apareceu a oportunidade da deputada Carla Zambelli de um encontro com o Bolsonaro, que foi no ano de 2022, antes da campanha. E ele queria que eu autenticasse que eu autenticasse a lisura das eleições, as urnas, nesse encontro, e por ser o presidente da República, eu acabei indo ao encontro. Nisso aconteceram diversos fatos que eu vou narrar aqui, pois a minha intenção é colaborar com a investigação. Mas lembrando que eu estava desamparado, sem emprego, e ofereceram um emprego a mim. Por isso que eu fui até eles. A recompensa em fazer o que eu fiz era a promessa de emprego. Apenas isso que eu queria. Pois lembrando que eu sem poder acessar a internet por 4 anos. É uma cautelar que tem um flagrante ilegalidade por excesso de prazo, porque o juiz até hoje não decidiu. Ele revogou a cautelar há 2 meses e condicionou a eu fazer um relatório mensal sobre tudo que eu fazia. Esse relatório, ele leva mais tempo que o acesso. Então, se eu acessasse 5 horas por dia, eu demoraria 6 para fazer o relatório. E nisso, eu estou preso hoje, porque a PF foi em casa e eu contei a verdade. Eu contei tudo o que aconteceu, eu entreguei as informações, como eu cheguei no CNJ, tudo, e por falar isso e entregar tudo, eu estou preso hoje. A minha intenção é contribuir com a sociedade, quanto a Lava Jato e também esse novo evento do CNJ, e estou à disposição a todas as perguntas. A minha intenção aqui, caso haja respeito nas perguntas, eu responderei a todas. É isso. Eu só falo que irá respeitá-las. Irei respeitá-las, sem dúvidas. Muito obrigado, senhor Delgatti. Inicialmente, a gente passa a primeira palavra para a relatora. Ela não tem um tempo fixo, ela pode usar o tempo que ela desejar. Em seguida, passaremos para os demais inscritos. Por favor, senadora Elisiane. Bom dia. Bom, aí a gente está acompanhando esse início da sessão e a gente faz mais um giro com os nossos comentaristas. Amanda Klein, o hacker visivelmente nervoso, sendo amparado pelo advogado dele. Em inúmeros momentos o advogado até cita o que ele poderia ou deveria falar durante essa explanação e agora ele deve começar a responder as perguntas. Ao que tudo indica, ele pelo menos demonstra que pretende responder as questões. Olha, Thiago, sinceramente, eu achei um personagem menos montado e mais real, embora tenha nervosismo, o nervosismo faz parte da vida, ainda mais quando você comparece a uma CPMI cheia de deputados e senadores, você vai ser inquirido ali durante horas a fio, mas acho que é uma figura talvez menos montada e mais verdadeira, mais espontânea, isso não sei, estou falando aqui de orelhada, é puro achismo, do que outras pessoas, outros personagens que já compareceram à CPI, Mauro Cid, que não deu uma palavra, manteve o silêncio, a gente sabe que está muito enroscado, muito encalacrado. Silvinei Vasquez, que mentiu despudoradamente, desavergonhadamente durante horas, e outros mais. Então, acho que vai ser interessante ouvir o Walter Delgatti. Ele começou contando um pouco da sua vida pessoal, né? Adicionando uma pimenta, um drama aí para a história toda, abandonada pelos pais, etc. Cria um certo vínculo, talvez uma empatia por parte dos deputados e senadores ali presentes, mas vai responder as perguntas de forma objetiva. Agora, desde o início, desde a introdução, ele já coloca o presidente Bolsonaro na cena do crime. Ele fala, fui ao encontro de Bolsonaro com a intenção, com a promessa de conseguir um emprego, e ele perguntou que ele queria que eu autenticasse a lisura das urnas, a validade. A gente sabe que não é bem isso o que o Bolsonaro e os seus apoiadores queriam. Eles queriam alguém que conseguisse invadir o sistema das urnas para provar a fragilidade, a vulnerabilidade do sistema eletrônico. Mas eu acho que vai ser interessante. Ele disse que vai colaborar, ou seja, não vai ficar calado, vai responder as perguntas. Agora, Mota, nessa manifestação inicial, ele não negou nenhuma das acusações que estão sendo imputadas a ele, mas como a Amanda disse agora mesmo, se colocou na posição de alguém que estava desempregado e que topou participar desse encontro mediado por Carla Zambelli com o ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente porque precisava de trabalho e tinha essa promessa de ser empregado, de conseguir algum cargo posteriormente. Isso, de alguma forma, atenuaria, na sua visão, qualquer eventual responsabilização no futuro? Não. Para usar um termo que já foi usado no passado de forma inesquecível, essa é uma história aloprada.
Parece que esse indivíduo já invadiu sistemas no passado, conseguiu mensagens trocadas pelos integrantes da Lava Jato. Foi um ato ilegal que ele cometeu. Aí ele vazou essas mensagens e, de alguma forma, essas mensagens foram usadas para que se destruíssem a Lava Jato. E agora, inacreditavelmente, ele volta à cena política. É mais um absurdo que se soma a uma longa lista de absurdos e coisas curiosas e inexplicáveis do 8 de janeiro. Amanda? Só para acrescentar, eu concordo com o Mota, mas ele só volta à cena política, né, Mota? Cumpre lembrar, porque ele foi procurado por uma deputada federal, a Carla Zambelli. E a imagem da Amanda travou. A gente continua acompanhando a sessão. Agora sim, Amanda, complemente, por favor. Seu encontro com a deputada... Enfim, ele só voltou à cena política, ele foi procurado pela deputada federal Carla Zambelli, que era muito próxima na época ao presidente Bolsonaro. E ele foi levado a um encontro do presidente da República. Então, essa figura que você descreve aí como translocada, ele foi ao encontro do presidente. E há fotos, há registros do encontro. Ninguém inventou. A revista Veja publicou essas fotos, a sequência de fotos dele. Só ressaltando que no hotel, complementa. Saindo do hotel, então foi e Mota, como a Amanda rebateu, você pode complementar, por favor. A foto... Eu acho que o hacker está atrapalhando a Amanda aí falar. Eu não fiz nenhum comentário sobre quem levou, com quem ele esteve. Eu só acho curioso que um personagem como esse tenha tanta importância em momentos críticos da história brasileira. É só uma observação. Não, eu concordei com você, eu só disse que ele foi reabilitado pela deputada federal Carla Zambelli, ele foi recebido pelo então presidente da República. Então veja a gravidade, veja a maluquice de tudo isso. Isso depois de ter sido condenado, revelado ali pela Operação Spoofing, ter participado da Vaza Jato, pois é essa figura que teremos que ouvir hoje, uma figura que antes vivia ali no submundo, de hackear a internet, fazer uma atividade ilegal, mas que foi ao encontro do presidente da República com a proposta de invadir as urnas eletrônicas, segundo o depoimento dele próprio, a ver se isso se confirma. Bom, Mota, quer complementar? Não, rapidinho, só para dizer que a Amanda tem razão nos pontos que ela levantou, mas para mim o mistério maior dessa história toda, que eu ainda não consegui entender, é como as provas, as mensagens que esse sujeito obteve ilegalmente sobre as lava-jatos foram aproveitadas. Isso, para mim, permanece incompreensível.